Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de No Lab Com. Hoje vamos falar sobre cancros digestivos e sobre o cancro coloretal. Vocês não podem perder, é já a seguir. Olá a todos, estamos de volta e hoje vamos falar sobre cancros digestivos. E para isso temos dois convidados de mão cheia. Ao meu lado, o Dr. Eduardo Fazenda Branco, gastroenterologista. Olá Eduardo, é um prazer tê-lo connosco. Pedro, bom dia, Bom obrigado. É um dia. prazer. João Vasco, é um prazer contar contigo ao Pela meu lado Ferrara. novamente num episódio. João Vasco, metade dos Twin Dogs e oncologista médico. E a primeira pergunta é para ti, João. Bora. O que é um cancro digestivo? Olha, boa E questão. quais são os cancros digestivos? Então, nós em oncologia dividimos os cancros digestivos em digestivo de cima e digestivo de baixo. Dizemos assim, digestivo de cima quando são cancros que atuam ao nível do esófago ou do estômago, ou então de uma coisa que se chama junção esófago-gástrica, quase como aquilo que liga o esófago ao estômago. Quase não, é mesmo. E depois dizemos digestivo baixo quando é o cancro do cólon, que quer seja ele o cólon, o intestino grosso, ou então o intestino delgado, que têm comportamentos diferentes. E depois temos o cancro do reto e o cancro do ânus. Nós muitas vezes dizemos cancro coloretal. Eles são em localizações diferentes. Dizemos cólon é do intestino, no reto é no reto, são órgãos diferentes que comunicam entre si, como é óbvio, mas às vezes têm padrões de tratamento idênticos. E depois temos outros digestivos que nós dizemos que são hepatobilopancreáticos, é um bocadinho fora deste sistema, que é o fígado, o pâncreas e as vias biliares e a vesícula biliar. Que também fazem parte dos digestivos. Mas Sem olhando dúvida. agora para o cancro do cólon, do intestino grosso, Eduardo. Portugal está a fazer bem o seu trabalho? Há cada vez mais diagnósticos de cancro em idade jovem, na quarta, quinta década de vida. Como gastroenterologista, a sua clínica no dia a dia manifesta-se também assim? Sim, obrigado pela questão. De facto, nós vemos cada vez o aparecimento de neoplasias do tubo digestivo e, em particular, do cancro coloretal a idades mais jovens. E isso é um facto que é transversal e realmente existem cada vez mais neoplasias, por exemplo, do cólon direito e da sigmoideia e em idades que não era habitual há 2, 3 décadas atrás. Ultimamente vemos os cancros a partir dos 30 anos, claro que são raridades, mas a verdade é que vão aparecendo. E não estamos a falar das situações em que há cancros heredofamiliares, portanto com uma transmissão genética, mas sim de casos esporádicos de cancro, de facto em idades mais jovens. E quais são os sintomas que as pessoas ignoram de todo e que têm vergonha até de consultar um gastroenterologista? Os sintomas depende muito do estadio da doença, não é? Mas a maior parte das vezes o sinal mais nítido e que nos traz a maior parte das vezes o doente à nossa procura é a perda de sangue, aquilo que nós dizemos retorragia. Sangue através do ânus, misturado com as fezes, em geral, mas por vezes também não misturado com as fezes. Esse é talvez o sinal mais evidente. Por outro lado, também as alterações dos hábitos intestinais, nomeadamente uma pessoa que era regular e deixa de ser regular nas suas idas à casa de banho, ou que passou a ter diarreia ou passou a ter obstipação, portanto houve uma alteração nítida dos hábitos, também nos faz alertar para a possibilidade de um tumor do cólon ou do reto. E depois temos também muitas pessoas que nos vêm para ser estudadas porque foi identificada uma anemia e terá que ser percebida a causa dessa anemia. Muitas vezes, algumas vezes, a anemia deve sim a perdas gastrointestinais, portanto do tubo digestivo, e com frequência do cólon, nomeadamente do cólon direito. Eu diria que também a dor abdominal pode ser um sintoma que faz a pessoa recorrer ao médico, mas habitualmente é a anemia, a alteração dos hábitos intestinais e a perda de sangue. Que as pessoas objetivam e até ficam bastante alarmadas. João, eu sendo médico de família e fazendo os rastreios em consultório, vocês, depois do diagnóstico, seguem os doentes. Mas o rastreio do cancro do cólon e do reto em Portugal, quais são os timings e está ele a ser feito de uma forma generalista?
Olha, e é uma grande questão, e puxando aquilo que o Eduardo acabou de dizer, que é sem dúvida, ou seja, em Portugal nós temos aqui talvez uma nuvem a pairar relativamente à colonoscopia e a este exame de rastreio per si, que é o gold standard, aquilo que nós usamos. Se eu tiver que falar do rastreio do cancro coloretal, nós fazemos através dos cuidados de saúde primários na pesquisa de sangue oculto das fezes, de 2 em 2 anos. Temos de ter cuidado que pode haver aqui falsos positivos e também falsos negativos, ou seja, não é, mas como em tudo, não é 100% sensível nem 100% específico. E nós falamos também da colonoscopia a partir dos 50 anos, isto se for o rastreio populacional, não falando de rastreio personalizado, e aqui já passa um bocadinho à parte, ou seja, se houver história familiar de cancros, se houver outras alterações. Se tiver sintomas. Exatamente, e aí já não falamos de rastreio, falamos sim de identificação de patologia por causa de uma perda de sangue, por causa de alguma alteração em específico. Mas o rastreio por si, a partir dos 50 anos, com pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou então a colonoscopia. Mas não depois... dirias tu que, obviamente, nem toda a gente vai ter acesso tão universal a uma colonoscopia? Não seria melhor fazer uma colonoscopia para identificar e retirar pólipos no caso? É verdade, mas infelizmente nós não temos o acesso. Para já, eu acho que aqui são dois fatores, que é as pessoas têm um medo, e acho que o Eduardo até pode atestar isto melhor do que eu. Há aqui ainda um misticismo relativamente à parte da colonoscopia. É um exame que vai doer, eu tenho que fazer uma preparação, eu não vou conseguir aguentar a preparação, eu não vou conseguir aguentar o exame, porque nem toda a gente consegue fazer a colonoscopia sob sedação ou anestesia. E acaba por haver muitos rastreios que são feitos com colonoscopia sem anestesia. Mas se a pessoa não consegue fazer o exame sem anestesia, agenda-se com anestesia. Claro que no mundo ideal seria no mesmo timing. Nós sabemos que no dia a dia não é bem assim o que acontece, mas se me perguntares, enquanto oncologista, claro que sim. Colonoscopia para mim é o exame de eleição. Se em Portugal estamos a cumprir todos esses timings, e se as pessoas cumprem relativamente, por exemplo, em comparação com o rastreio do cancro coloretal, em comparação com o cancro de colo do útero, o cancro da mama, não, estamos um bocadinho atrás. Isso não se prende não só também com a decisão da pessoa, mas também com o acesso aos cuidados de saúde, ou seja, nem toda a gente consegue uma marcação de uma colonoscopia do dia para a noite, e isso é real e nós temos consciência disso. Está-se a trabalhar nisso, quer no ponto de vista da saúde, dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, como das entidades parceiras, serviços sociais e instituições privadas, mas o que é certo é que nós não conseguimos tudo para ontem, daí que é importante planear. E eu agora vou fazer uma pergunta ao Eduardo. Colonoscopia ainda é o gold standard, mas rapidamente vamos ter outro exame que substitua a colonoscopia? A colonoscopia é de facto o gold standard. E porquê? Porque o João falou, e muito bem, no teste da pesquisa do sangue oculto nas fezes, mas nós queremos é antecipar o aparecimento do cancro. Não queremos detectar cancro precoce, nós queremos detectar lesões pré-cancerosas. E de facto aí estamos a defender, só podemos defender a colonoscopia, porque permite a identificação dos pólipos, que são lesões precursoras do cancro do cólon, na maior parte das vezes. Mais de 85% dos cancros começam com pólipos que facilmente se conseguem excisar endoscopicamente e sem qualquer dor, sem riscos significativos para a pessoa. Nós defendemos imensa colonoscopia. E não vejo que nos próximos anos haja alternativas fiáveis e que se possam aplicar à população em geral. Nomeadamente, por exemplo, existe a colonoscopia virtual, mas que para nós não faz sentido, porque se identificar um pólipo, portanto a pessoa acaba por ter que fazer uma colonoscopia. Eu não consigo retirá-la. Exatamente, para excisar o pólipo. É claro que a colonoscopia virtual tem algumas indicações, mas na detecção de lesões eu defendo a colonoscopia.
Sem essa Somos dúvida. três a E se eu defendê-la. pu- e Portanto, se eu puder rapaziada e acrescentar- meninas, bora lá fazer uma colonoscopia. Também não é? Com calma, não é? Com calma, com calma, mas com precisão. assertividade. Sem dúvida. Se eu só acrescentar um detalhe que é, há muito pouco tempo na minha consulta apareceu um doente com 51 anos de idade e ele estava para fazer a colonoscopia aos 50, foi atrasando. O que é certo é que fez ali perto dos 52, ele vai fazer 52 agora, e o que é certo é que na colonoscopia tinha um pólipo, foi removido, foi feita a tal polipectomia, pesquisada na sua totalidade. Quando se vai ver ao microscópio dos nossos colegas de anatomia patológica, ele tinha um cancro dentro daquele pólipo, ou seja, aquilo que o Eduardo está a dizer é remover estes pólipos que são precursores de doença oncológica faz todo sentido, porque tratar a doença neste estádio tão inicial é quase indolor. Ok, tem que fazer a preparação, tem que fazer o exame, mas deixa de ter que fazer a cirurgia, deixa de ter que fazer a radioterapia, Fica se safo, for- fica ou safo. quimioterapia, ou seja, aquilo que o ónus que está na pessoa é tão menor, que o risco-benefício vale imenso. E antes mesmo disso, adenomas tubulares ou pólipos hiperplásicos, nós podemos chamar-lhes outros nomes e Sim, outras entidades. antes de chegar àquilo que nós dizemos de cancro, ele tem que passar por a célula dita normal, altera a sua forma, o seu feitio, vai passando por aquelas hipertrofias, displasias, essas coisas todas, até chegar à célula cancerígena. E é nesta, que era aquilo que o Eduardo estava a dizer, é nestas células precursoras de cancro que nós podemos atuar, remover o pólipo, remover estas displasias para não nos preocuparmos com elas e fazer o seu seguimento habitual, como é óbvio. E agora uma pergunta para vocês os dois. Alimentos ultraprocessados, pessoas que adoram carnes mal passadas, aquele vermelho vivo, sedentarismo e fumo do tabaco. Para além disto, que alterações ou que investidas eu tenho que fazer no meu dia a dia para que eu não tenha assim tanta probabilidade de ter um diagnóstico de cancro do cólon? Olha, se eu tivesse que dizer, sem dúvida, a OMS já declara, sem dúvida, os ultraprocessados, as carnes mal passadas, aquilo que nós dizemos de fumeiro, as carnes que são tratadas através do uso dessas técnicas são sem dúvida fatores cancerígenos. A OMS já nos diz isso e está na lista indicada. Aquilo que eu posso dizer é: a exceção existe. Se eu quiser um dia comer determinado tipo de carne porque me vai dar prazer, porque a vida também é para ter estes pequenos prazeres, sem dúvida. Agora, não devemos fazer regra. O que é que significa? Claro que é difícil no dia a dia, na correria do dia, nós termos e não comer algo processado ou ultraprocessado. Eu faço. Não vou dizer agora, não vou fazer disso a minha regra, porque eu sei que, imagina, eu sei que não parece, mas eu tenho quase 40. E não deixam de ser décadas de exposição a comida processada, porque aquilo que os nossos avós comiam foi muito mais saudável do que aquilo que nós comemos agora. Há que haver escolhas conscientes, e o que é certo é que o risco de cancro não é cumulativo, ou seja, à medida que eu vou ficando mais velho, a idade é aquele fator que eu não consigo mudar. Eu não vou conseguir ficar mais novo, eu vou ficando sempre cada vez mais velho. É este envelhecimento ativo que eu tenho que trabalhar. Escolhas conscientes, comer melhor, mexer-me é muito importante, e eu comecei-me a mexer há 2 meses, o que é excelente, um pequeno milagre. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde para começar, e comecei a comer melhor. E esse pode parecer clichê, mas é verdade. Tenho sentido muito melhor, o meu sono está em dia, a minha saúde intestinal melhorou imenso, a minha vitalidade. E isso tem impacto, e tem impacto no dia a dia, não só na probabilidade de vir a ter algum tipo de cancro, mas falando no cancro coloretal, eu tenho uma palavra a dizer naquilo que são os No fatores cancro do adquiridos. intestino. Eduardo, é um tópico em que vocês falam na consulta. Assim, habitualmente, quando nos perguntam o que é que recomendamos na alimentação, são estas coisas que o João já falou: evitar de facto as carnes vermelhas, o que não significa que eu não possa comer uma vez por outra, é óbvio, o consumo de frutas e vegetais, uma boa hidratação também ajuda, e evitar de facto também as gorduras, porque as pessoas com mais excesso de peso têm mais cancro coloretal. Aliás, isso há estudos que mostram que as populações com peso excessivo têm mais cancro do cólon do que as que não têm. E agora uma pergunta malandra. O que pesa mais? Genética ou o dia-a-dia da minha alimentação e dos meus maus hábitos? Essa é fácil. Então,
Hum, Sem dúvida que são os nossos hábitos, ou seja, a genética tem uma palavra a dizer, claro que sim, mas não nos esqueçamos que a maior parte dos cancros são adquiridos. Nós dizemos que os cancros hereditários acometem no máximo ali até 15%. Dizemos que é 8 a 13, mas se eu tiver que ser assim um bocadinho mais generalista, é 15%. Foi aquilo que o Eduardo disse há bocadinho, relativamente à parte da carga hereditária. Por isso, foi aquilo que eu digo: há fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Há uns que são não modificáveis que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o meu sexo, eu não posso mudar a minha idade, eu não posso mudar a minha raça. Ou seja, são fatores de risco não modificáveis. Mas os modificáveis eu posso fazê-los. Eu posso mudar a minha alimentação, eu posso mudar o meu exercício físico, eu posso mudar as minhas escolhas relativamente ao álcool, relativamente ao tabaco. Isso eu tenho uma palavra a dizer. E são esses os fatores de risco que, todos somados, é que dão estes fatores de risco e provocam estes cancros adquiridos, que na grande maioria são causados por fatores de risco adquiridos. Não quer dizer que a genética não tenha uma palavra a dizer. E agora aí é diferente entre hereditário, germinativo, digamos assim, e somático. E nós vamos falar disso num podcast que vocês vão estar super atentos, que é relativamente à parte da genética molecular. E nós vamos distinguir os dois termos. Mas se eu tivesse que dizer, sim, fatores adquiridos, ou seja, o nosso trabalho do dia a dia é muito importante e faz a diferença. Eduardo, falando agora de doença inflamatória intestinal, porque certamente chega diariamente à sua consulta. Eu ter um diagnóstico de doença inflamatória intestinal vai aumentar a probabilidade de eu ter cancro do intestino? A doença inflamatória intestinal depende também muito está associada a um maior risco de cancro do coloretal, é um facto. Agora, por isso é que nós tentamos manter a pessoa, o doente, em remissão clínica e em remissão endoscópica, porque muitas vezes há uma remissão clínica, portanto a pessoa não tem queixas, mas vamos fazer a colonoscopia e mantém um padrão inflamatório no cólon. E é importante que as células do cólon não estejam inflamadas, porque a inflamação crónica é que vai promover a carcinogênese, portanto a gênese, o aparecimento do cancro. E, portanto, nós temos que manter o doente tratado nas melhores condições e temos armas terapêuticas hoje em dia que conseguem, na grande maioria dos casos, uma remissão também endoscópica da doença e, portanto, que o protege melhor, mais do desenvolvimento posterior de um cancro coloretal. Também, nesse sentido, depende muito da extensão da doença. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma colite ulcerosa só ligada ao reto, portanto, uma proctite ulcerosa, tem um risco menor de cancro coloretal do que se tiver uma pancolite, ou seja, todo o cólon estar envolvido. Os anos, como em tudo, tem um efeito cumulativo, mas o gold standard é realmente manter o doente tratado, assintomático e em remissão também endoscópica. É uma ótima resposta, até porque informação é poder e esta parte do doente saber que a responsabilidade também é aliada a uma negociação entre o médico e a parte de fazer o plano terapêutico é importante. Falávamos há pouco de doença hemorroidária, sangue nas fezes. Eu posso ter uma doença hemorroidária, ou seja, todos nós temos hemorroidas, este plexo que vasculariza a nossa parte anal, e não ser cancro. Muitas vezes isso é discutido na consulta, certamente, Eduardo. Claro, porque muitas pessoas, por exemplo, procuram-nos, como dissemos há bocado, porque perdem sangue. E depois fazemos uma colonoscopia e não temos lesões. Claro que a origem dessas perdas de sangue são dos vasos hemorroidários que, ou por maior esforço defecatório, ou por fezes mais duras, poderão de facto sangrar intermitentemente. Agora, o que temos que alertar é as pessoas não, porque perdem sangue, não dizer, isto é hemorroidas e não consultar o médico e despistar de facto uma lesão que até pode ser um pólipo, mas que se não se tira uns anos depois pode vir a transformar-se numa doença maligna, um cancro do cólon no reto. Quando falamos de exame objetivo no consultório do gastroenterologista, temos alguns elementos que podem ajudar. Temos o anoscópio, temos também o exame que vê a porção inicial do cólon e do reto. Vamos ver se eu consigo dizer bem. Uma retofibrosigmoidoscopia, disse bem? Uhum. Sem ser a própria colonoscopia. É feito de uma forma quase diária a anoscopia quando se vai a um gastroenterologista? Não é uma rotina fazer uma anoscopia numa consulta habitual da gastroenterologia, mas deverá ser sempre feita
sempre que a pessoa se queixa e refere que tem perda de sangue. Um toque retal permite fazer uma avaliação do reto. Se houver uma neoplasia, fica desde logo identificada. Neoplasias mais acima do reto, obviamente que não são detectáveis nem pela endoscopia nem pelo toque retal. A endoscopia permite objetivar as lesões, no caso da percepção do toque retal, assim o pressentir, não é? Em relação à fibrosigmoidoscopia, nós cada vez usamos menos esse exame na detecção ou no despiste de doenças, mas poderá ser feita, por exemplo, numa fibrosigmoidoscopia num doente que tem uma proctite ulcerosa, como falávamos há bocado, e que não se justifica estar a repetir com frequência a colonoscopia. Agora, no doente usual, portanto, da população em geral, a partir do momento que tem uma retorragia e que mesmo na identificação de um tumor retal, pelo toque retal e pela endoscopia, está naturalmente indicada a colonoscopia para despistar lesões que nós chamamos síncronas, ou seja, que surgem ao mesmo tempo do que esta neoplasia do reto. Certo. Porque são também frequentes as neoplasias síncronas e os pólipos associados às neoplasias. No fundo, é uma combinação que nós não queremos. João, vamos falar agora de HPV e cancro anal. Não só os homens homossexuais, também homens heterossexuais que têm e experimentam sexo anal ou não, podem desenvolver condilomas provocados pelo HPV. Estes condilomas, se não tratados, podem levar ao aparecimento de cancro. Então vamos dividir aqui conceitos, que é, sem dúvida, o HPV é um fator de risco para cancro do canal anal. O cancro do canal anal não é exclusivo de HPV, há outros fatores de risco, como HIV ou lesões não tratadas ulcerativas, que depois evoluem, e isso vai depender do sistema imunitário da própria pessoa. Relativamente ao HPV, sem dúvida, que podem levar a lesões precursoras benignas, como os condilomas no pênis, herpes, condilomas a nível da região anal, e depois temos as outras lesões que são oncogénicas e aí podem ser e podem levar a cancro do canal anal. Curiosamente, é um cancro de melhor prognóstico relativamente ao cancro que não é causado por HPV e tem uma melhor resposta à terapêutica oncológica, que é feita através de um quimio e radioterapia concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. Pelo advento da vacinação, e que já está incorporada no Plano Nacional de Vacinação para os meninos e para as meninas, prevê-se que os cancros provocados pelo HPV, quer seja da cabeça e pescoço, quer seja através do cancro anal ou do colo do útero, e isto prende-se pelos vários tipos de sexo anal, sexo vaginal ou sexo oral, que podem ser um dos fatores de risco porque o HPV ultrapassa a barreira do preservativo, e estima-se que estes cancros que são causados por este fator de risco venham a desaparecer ou sejam muito minoritários, e isso vê-se em várias populações da Europa e do mundo que iniciaram a vacinação antes de Portugal, nomeadamente no norte da Europa e nos nossos colegas do Reino Unido, em que a incidência, ou seja, o número de novos casos de cancro causado por HPV diminuiu drasticamente. É uma das grandes armas e uma das grandes bandeiras da saúde pública, que é a vacinação, e a vacinação impacta também o cancro, e sem dúvida que é uma das vitórias do nosso Serviço Nacional de Saúde, que é a vacinação dos meninos e das meninas, para que quando se tornarem homens e mulheres com vida sexual ativa e prazerosa, não se preocupem relativamente à parte do HPV e de potenciais fatores de risco que podem levar a desenvolver cancro. Eduardo, vamos agora back to the basics, ao início, quando falávamos da colonoscopia e ser o exame gold standard. Muita gente diz em gabinete, em consultório: "Oh doutor, eu não vou fazer isso porque uma vizinha minha ou um primo meu foi fazer uma colonoscopia e furaram o intestino." Vamos desmistificar um bocado esta parte. É um exame que envolve anestesia, se assim o pretender, mas a esmagadora maioria das pessoas fazem-no com anestesia. É um exame com uma preparação. As preparações agora estão cada vez mais e melhor feitas para o cliente ou o doente paciente. E é um exame que demora muito pouco tempo a fazer, certo? A colonoscopia, de facto, é um exame que nunca sabemos quanto tempo demora, porque há cólonos mais fáceis, mais difíceis, podem haver aderências e pode haver lesões
como os pólipos, que levam tempo a tirar. Agora, eu acho que aproveito a oportunidade para desmistificar um bocadinho as preocupações com a colonoscopia. A colonoscopia é um exame, eu vou dizer, relativamente seguro. As complicações são raras. E as preparações para a colonoscopia cada vez são mais acessíveis, mais fáceis de fazer, e também não é um exame que a pessoa vai repetir todos os anos. Portanto, se estiver tudo bem, e oxalá, só precisa de repetir 5, 7, 10 anos depois, consoante também a preparação intestinal estava, porque um cólon que está muito bem limpo dá uma garantia, uma segurança que não tem lesões, diferente de um cólon que não está totalmente limpo. Mas as pessoas têm que despreocupar-se. A sedação a anestesia é uma sedação profunda, ou seja, a pessoa está a dormir, não é uma sedação com uma anestesia para uma operação, para uma intervenção à vesícula ou ao estômago, ou seja, o que for, e portanto faz-se com a maior das seguranças. E de facto, também não é para estar sempre a repetir, a não ser que haja necessidade, mas se houver necessidade já é um ganho para o doente. Portanto, eu acho que a pessoa deve despreocupar-se e fazer a sua colonoscopia. E com esta resposta nós vamos nos despedir deste podcast. O tempo voou, mais perguntas podiam ter sido feitas, mas de facto nós tratamos muito bem da saúde intestinal neste podcast. Já sabem, no carro, em casa, em todo o lado, podem ver e ouvir novamente toda a conversa que tive com os meus colegas. Até à próxima.